conformação a quente é um processo de deformação do metal, onde ele é submetido a altas temperaturas, possibilitando a maleabilidade do material sem permitir recristalização, aumento de grão ou fratura na peça. Esse processo ele é eficaz pelo uso somente de um maquinário. As temperaturas elas são determinadas pelo material, geometria, especificações e tolerância da peça. Ele serve para obter peças através da compressão de materiais sólidos em moldes, utilizando a deformação plástica na matéria-prima. Alguns materiais que são utilizados na conformação a quente são o aço inoxidável comercial, a Fa286, o ácido carbono ácido de liga, liga base de níquel, alóspo alói e titânio. Para conseguir projetar corretamente usando essa técnica, é importante saber as especificações do material após sofrer conformação, para conseguir aplicar de maneira inteligente esses materiais, como, por exemplo, o aumento da ductilidade, a alta variação dimensional e quanto menor a precisão dimensional, é menor a probabilidade de aparecer trincas, além de eliminar possíveis bolhas nessas placas. Para a realização da termoformagem, são necessários equipamentos especiais, como fornos, moldes e máquinas de conformação. Isso demanda um alto custo por conta de gastos energéticos com o aquecimento dessas peças, que podem, dependendo do aço, precisar de 1.400 graus Celsius para conformar. A conformação a quente apresenta algumas limitações em sua técnica ou pelo processo de fabricação, que são dificuldade de obter peças mais complexas e no controle de suas dimensões, uma necessidade de equipamentos especiais como fornos e manipuladores e um gasto maior de energia para o aquecimento das peças e das grandes tolerâncias dimensionais, por causa da expansão e contração térmica que ocorre. Ocorre um desgaste das ferramentas e a lubrificação é mais difícil e ocorre um maior gasto de energia para os aquecimentos das peças. Normalmente, há necessidade de acabamento e esse acabamento é relativamente inferior. Apresenta também as suas potencialidades, a técnica, que são inúmeras especificações que são importantes serem compreendidas antes de projetar, para que não ocorra também erros pelo mau uso. A termoformagem tem uma produtividade elevada e os equipamentos e processos são relativamente baratos, como os moldes de múltiplas cavidades, e tem a possibilidade de gerar peças com espessuras reduzidas e um aumento na capacidade do material para escoar sem se romper. O segundo processo que abordaremos é o de conformação de chapas metálicas por estampagem. O processo de estampagem reúne todas as operações de corte e conformação de materiais metálicos planos por meio da prensagem a frio. Existem 3 categorias básicas de estampagem. A primeira é a estampagem por corte, que consiste no cisalhamento de parte do material metálico a partir da pressão exercida por uma ferramenta de punção na chapa, apoiada em uma matriz. Essa pressão causa o desprendimento das moléculas do metal e, consequentemente, sua ruptura. Esse procedimento é muito utilizado na fabricação de discos, por exemplo. A segunda categoria é o dobramento e encurvamento, que, diferente do corte, são operações de conformação, ou seja, não há ruptura do material. O dobramento corresponde a perfis lineares, enquanto o curvamento permite criar formas mais orgânicas. Por meio desses processos, podemos fazer dobradiças, por exemplo.
A última categoria é a mais complexa, de estampagem profunda ou repuxo. Ela também é uma operação de conformação. Aqui, a chapa é moldada a partir de uma ferramenta de punção e repuxada, produzindo assim, por exemplo, copos e panelas. A estampagem profunda é realizada a frio e pode ser feita em uma ou em várias fases. Depois de cortada, a chapa é presa entre a matriz e o sujeitador, que mantém sobre ela uma pressão constante durante o embutimento, para que a superfície não fique enrugada. O punção é acionado, desce e força a chapa para baixo através da matriz. Vale lembrar que muitas peças são geradas a partir de mais de um desses processos. Por exemplo, uma panela gerada por estampagem profunda tem suas sobras de material retiradas por corte, entre muitas outras variações. Essas 3 categorias trabalham com 2 ferramentas base, a punção e a matriz. A punção é o elemento que provoca a perfuração através de movimento e força aplicada na prensa. Já a matriz é o elemento fixo na base da prensa, no qual a chapa é apoiada. O custo desse ferramental, por necessitar de um molde específico para cada peça, costuma ser bem elevado, sendo indicado então para produções em massa que possam compensar esse custo. Os cuidados que devemos ter ao projetar, utilizando essas técnicas, são o de desenvolver desenhos que gerem menos retalhos e sejam mais facilmente encaixados em uma só chapa para evitar desperdícios, evitar cantos vivos, pois a dobra tem um raio mínimo necessário para não se romper, considerar a mudança de espessura da chapa devido ao repuxo exercido. As limitações da estampagem. Bom, como qualquer outro método, a estampagem possui algumas limitações em seu processo, como o alto custo ferramental, que só pode ser amortizado se tiver uma alta produção de peças. Então, isso limita um pouco o processo para produções de pequenas séries. Também tem a necessidade de maquinários de grandes dimensões, e o chamado retorno elástico em aços de alta resistência. O retorno elástico nada mais é o que ocorre após ser cessado o esforço de punção no material. Isso altera a sua forma final. Então, nessa imagem a gente consegue ver como que o material deveria ter ficado estampado e como ele fica, ele tem uma alteração ali no seu ângulo. E isso acontece devido a algumas propriedades de alguns componentes dos materiais. As potencialidades da técnica. Então, as principais potencialidades desse método são um bom custo-benefício, então a gente consegue produzir grandes volumes dos produtos e as peças com baixo custo, a rapidez, a resistência, né, a estampagem, as peças ficam com uma alta resistência, a uniformidade da produção, ou seja, o controle de qualidade e um acabamento mais refinado. E por último, os materiais mais utilizados. São as ligas de aço de baixo carbono, aços inoxidáveis, níquel, ligas de alumínio manganês, alumínio magnésio e o latão 7030. Para verificar a estampabilidade de uma chapa metálica, alguns testes são submetidos como simulações, ensaios de dureza e tração e outros ensaios.